Olá, olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, professora Michele Carvalho, para a gente continuar o nosso estudo, né, dessa semana. Hoje vamos falar sobre o advérbio e a locução adverbial, tá? Então pega esse material, prepara todo o instrumento aí de estudo, para a gente poder rever essa matéria, fazer alguns exercícios, ok? E então continuar caminhando aí com os nossos estudos, tá bom? Então vamos lá? Organizar aqui. Daqui a pouco vocês farão prova, né? A gente tem que continuar revendo aí a matéria, estudando, porque estudar é prática, né, gente? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente faz atividades, mais próximo, né, à perfeição a gente vai chegando, tá? Então não deixa de fazer a sua parte, né, que é estar estudando, que é estar de fato aí praticando toda a matéria que você tá vendo, tá legal? Então vamos lá. Hoje a gente vai relembrar, né? Vamos falar sobre os advérbios. Então eu coloquei alguns conceitos iniciais antes das atividades, tá? Justamente para que a gente possa aí estar relembrando, né, algumas informações importantes, tá? E não pegar você logo assim de surpresa, cheios de exercícios e cobrando, né? Então, eu primeiro pensei em trazer aí os conceitos para a gente poder falar sobre eles, tá legal? E seria também importante que você fizesse algumas anotações no seu caderno, né, quanto aos advérbios, no que eles são, como eles aparecem, tá bom? Então faça isso, né? Porque eu acredito que ao estudar você vai poder lembrar melhor, tá? Bom, então vamos lá. A gente já sabe que advérbio é o conjunto de duas ou mais palavras, né? E elas se agrupam, se unem, desempenhando então a função aí de circunstâncias, não é isso? Elas podem apresentar diversas circunstâncias, tá? A gente vai ver cada uma delas aí. Bom, na língua portuguesa, as palavras que indicam circunstâncias, seja de qualquer forma, são chamadas então de advérbios, correto? Se analisarmos de que forma elas ocorrem, os fatos relatados na fala, nós vamos encontrar advérbios. Quer ver o exemplo? Olha aqui. O homem caminha devagar. Então eu coloquei aqui de verde, tá vendo a frase, ó? O homem, sujeito da oração, caminha é o verbo, né? E devagar é o modo como ele caminha. Então devagar é a circunstância. A palavra devagar é o seu advérbio, tá ok? Indicando aí o modo, né? Como esse homem caminha, tá? Então, devagar é a palavra que indica advérbio, ok? Uma circunstância. Bom, a palavra devagar indicando o modo, a circunstância do caminhar desse homem, né? Caminhar é, pois, o advérbio, como eu falei, um advérbio de modo. Qual, então, é a função sintática do termo devagar na frase acima? O termo devagar, ele tem a função sintática de, presta atenção aqui, ó, adjunto adverbial. Lembra que nós estávamos estudando adjunto adnominal, correto? Por quê? Porque o adjunto adnominal se refere ao substantivo, né? O adjunto adverbial, aqui, ó, se refere ao verbo, tá? Então, olha só o verbo aqui, caminhar. Como esse homem caminha? Devagar. Então, a palavrinha que está junto aí do verbo, indicando circunstância, é, então, o seu adjunto adverbial. É a função que esse advérbio exerce, ok? Deu para entender? Relembrar? Muito bem. Então, vamos para o próximo slide aqui. Locuções adverbiais. Nada mais é, gente, do que duas palavrinhas, né, juntas aí, indicando também circunstâncias, tá? Bom, as locuções adverbiais são expressões que funcionam também como advérbios. São elas aí embaixo, ó. Às vezes, às escondidas, a esmo, à toa, às pressas, a pé, ao vivo, de repente,
de vez em quando, em cima, muitas vezes, sem dúvida, e etc, porque existem outras, né? Então, reparou, ó, quando se fala em locução é porque tem mais de uma palavra formando aquela expressão, ok? Geralmente tem uma preposição aí unindo-se a outra palavra e vai dar então a ideia, a circunstância aí, tá? Sendo uma locução adverbial, ok? Até aí tranquilo? Tudo bem? Então, você pode inclusive copiar, né? Escrever aí no seu caderno, colocar essas anotações, tá? É muito bom a gente ter os nossos lembretes, né, anotados, para facilitar aí o seu estudo, na hora de você consultar, né? Então fica muito mais prático quando você tem aquilo anotado aí perto de você, tá? Então vamos lá. Há muitos tipos de advérbios, né? Lembra que eu falei que eles indicam circunstância, então pode ser circunstância de lugar, de tempo, de modo, de dúvida. E aí eu tenho algumas palavrinhas que vão trazer esse sentido, né? Então olha só, de lugar, são essas palavrinhas aqui que você pode encontrar nas orações. Então, por exemplo, se você encontrar aqui, aqui vai ser o quê? Um advérbio de lugar, tá vendo? Ali, lá, longe, perto, atrás, acima, abaixo, à direita, à esquerda, ao lado, para dentro e etc. Então, tudo isso aqui, se você parar para pensar no sentido dessas palavras, indicam o quê? O lugar, né? Onde alguma coisa ou pessoa pode estar. Pode estar atrás, pode estar perto, pode estar longe, pode estar em cima, pode estar ao lado. Então, isso são o quê? Advérbios de lugar. Agora, olha o de tempo. Hoje, amanhã, ontem, jamais, nunca, de vez em quando, de tempos em tempos e etc. Tá vendo? Então, se você também parar para pensar no sentido dessas palavras, você vai entender, vai identificar que existe aqui uma circunstância, né? Um advérbio indicando o tempo, em que momento alguma coisa aconteceu, tá? E o modo? O modo geralmente é como, né? Alguma coisa acontece, alguma situação. Então, assim, pior, melhor, bem, mal, devagar, silenciosamente ou em silêncio, pausadamente, né? Vagarosamente. Geralmente, o modo ele vai apresentar alguns advérbios com esse final aqui, ó, tá? Com esse sufixo mente, ok? Rapidamente, velozmente, carinhosamente, tá? E o de dúvida, gente? Dúvida. Ao contrário da certeza, né? Então, a dúvida aí, ó, talvez, acaso, provavelmente, possivelmente, tá? Então, cuidado que tem umas palavrinhas que, dependendo aí do contexto, não vai ser o modo, mas vai ser a questão da dúvida, ok? Por isso que a gente tem que parar para pensar um pouquinho na palavra, porque não é a questão de, eu vou decorar isso aí e na hora da prova eu marco o X lá e acerto. Não, não funciona assim, tá? Você precisa realmente entender o sentido daquela palavra, até porque a gente não vai trabalhar palavras soltas, a gente trabalha a palavra dentro de uma oração que pertence a um contexto, né, a uma situação. Então você precisa ler com atenção e você precisa pensar naquela situação, né, trazer aí a partir do seu conhecimento, trazer o sentido que aquela palavra tem dentro daquele contexto. Tá bom, gente? Então, fica a dica aí, tá? Não pensa que, eu vou só decorar e tá tudo certo. Não vai dar certo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Opa. De negação também, né? Nós temos aí, ó, as palavrinhas que indicam a circunstância, né, de negação são mais fáceis, né? O não, o próprio não, o nunca, o jamais, de jeito algum, de modo algum, de jeito nenhum, enfim, tá? Elas expressam aí total negação, bem explícito, né? Não tem dúvida. De intensidade, intenso, muito, né? A gente lembra logo do muito, né? Ao todo, um pouco também, contrário de muito, bastante, bem, mais, menos,
demais, né? Um bom, tanto e outros também, tá? Então são palavras que vão indicar também intensidade, ok? Palavrinhas indicando a afirmação, também é fácil, né? A certeza, é o sim, né? Então nós temos aí, sem dúvida, desse modo, assim, com certeza, ok? Indicando então a circunstância aí de afirmação, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Recordando alguns conceitos. E essa parte ela é importante, achei interessante eu trazer para vocês, porque nós chegamos numa fase do português, né, dos nossos estudos, em que estamos falando muito sobre a gramática. Não é assim? Se você lembrar aí, deixa eu aparecer aqui, porque é bom a gente falar olhando, né? Então, a gente tem estudado muito a questão das gramáticas nessas últimas videoaulas. E elas são importantes. Eu até já havia falado isso com você. Por quê? Porque se eu vou trabalhar a questão da função sintática, por exemplo, o adjunto adnominal, né? Caramba, para eu identificar o adjunto adnominal, preciso relembrar das gramáticas, da gramática, né? Então, eu preciso relembrar o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é pronome, né? O que é numeral. E assim vai, né? Por quê? Porque são essas classes gramaticais que estarão ao lado ali, né? Acompanhando o substantivo, tá? Quando eu falei adjunto adnominal, são aquelas palavras que estão em torno do substantivo, tá? Quando eu falo em adjunto adverbial, são aquelas palavras que se referem ao verbo, são circunstâncias que se referem ao verbo, né? Ou seja, essa ação, ela aconteceu como? Ela aconteceu quando? Ela aconteceu em que tempo? Em que momento? Ok? Então é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Acontece, né? Barulho de carro passando aqui, enfim. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui nesse momento para a gente poder relembrar, né, o substantivo, que olha só, a gramática para fins de estudo classifica as palavras em classes gramaticais. Então a gente tem aí substantivo, adjetivo, preposição. Aí a gente lembra, né, preposição do quê? Dos verbos transitivos indiretos, tá? Temos as conjunções, vocês ainda verão, falaremos mais ainda de conjunções lá para frente. Temos os verbos, os advérbios, né? Temos as interjeições, os artigos. Artigo também, né? Acompanha aí o adjunto adnominal, né? Lembra que a gente viu muito, né? Ou determinando, ou indeterminando, né? Pronomes numerais, tá? Então, é importante nessa fase aí do nosso estudo, seja de adjunto adnominal, seja de adjunto adverbial, é importante você estar revendo as classes gramaticais. Porque aquilo, gente, que a gente não pratica, a gente esquece, tá? Aquilo que a gente não costuma fazer, não costuma ver, a tendência, ó, cada vez mais ficar distante. A gente esquece, tá? Então, é preciso recordar as classes gramaticais. Sempre lembrando, quando a gente fala em função sintática, é justamente a posição dessa palavra, dessa classe gramatical ali na oração. Aí a gente vai lembrar também do predicativo. Então, por exemplo, um adjetivo, que é uma classe gramatical, adjetivos, né? Caracterizam, determinam, especificam e tal. Então, você tem os adjetivos que, dependendo da posição dele na oração, ele pode ser um predicativo, ele pode ser um adjunto adnominal. Entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que ficar atento, tá? Vamos continuar aqui. Alguns exemplos, substantivos, né? Tudo que existe, que tem nome, seja abstrato ou concreto, simples, comum, próprio, enfim. Então nós temos aí livros, ar, Deus, anjo, grama, saudade, caneta, etc. Alguns exemplos de substantivos, tá? Adjetivo, feliz, amada, limpa, obediente, brasileiro, etc. Tá? Preposições, a, ante, em,
para, com, contra, entre, ok? São exemplos, tem outros, lógico, tá? Conjunções e, contanto, mas, esse mais sem o i, né? Por isso, porém, todavia, ok? São conjunções. Mais pra frente vamos falar de conjunções. Conjunções ligam orações, pedaços mais completos, tá? Daqui a pouco, né? Mais lá pra frente aí a gente vai falar de conjunções. Então vamos lá. Verbos são as ações, né? Cantar, vender, ir, tá? Advérbios, que nós estamos vendo as circunstâncias, né? Aqui, bem, lá, mal, muito, talvez, junto, né? Ontem, hoje, ok? As interjeições, que você já deve ter visto na outra série, mas a gente está relembrando. Viu como é importante sempre voltar? Então, ui, ufa, né? São as expressões dos sentimentos, da dor, né? Então, são as interjeições, tá? Se você dá uma topada, você fala ai! Então, esse ai, né? É uma interjeição, tá? Os artigos, muito usados também, acompanham sempre um substantivo, né? Então, você tem aí o a, o ais, os os, uma, uns e umas, né? Por isso que tá ali e plurais, tá? Porque é no singular e no plural, ok? Os pronomes, né? Tanto os pronomes do caso reto, os oblíquos, todos os pronomes possessivos, demonstrativos, tudo que a gente viu aí de pronome, né? Tu, nós, este, meu, alguém, ter, aí tá tudo misturado. Mas os pronomes, nós vimos muitos pronomes, né? Tá? Os numerais, né? 3, 20, primeiro, 14º. Então, os numerais podem ser fracionários, podem ser ordinais, tá? Multiplicativos, enfim, ok? Cardinais. Então, é isso, gente. É importante você ter essa anotação, essa tabelinha aí no seu caderno de estudo, porque, como eu falei, né? Se a gente não pratica, a gente esquece. E é importante você ter um manual de consulta rápido, entendeu? Então, se você tem essas anotações no seu caderno, deu dúvida, não lembra, vai lá rapidinho, ó, é classe gramatical tal, tá? Então, anota, pega essa dica aí e faz. Bom, então vamos às nossas atividades, ok? Então, eu trouxe aqui, tranquilinha, né? Atividade fácil, tá? Só para você começar a pegar gosto, né? A gente tem aqui 3 orações. Você vai ler, observar os advérbios que estão destacados em cada uma delas, tá? Então, a gente tem aí, a atriz falou pouco, a atriz é bastante charmosa, a atriz desempenhou muito bem o seu papel, tá? Então, nós temos aí 3 palavrinhas em negrito: pouco, bastante e muito. Bom, essas palavras pouco, bastante e muito são advérbios que indicam circunstância de quê, gente? De tudo que a gente falou aí, né? Tempo, modo, lugar, afirmação, negação. E aí? Pensa um pouquinho. Qual é a circunstância que esses advérbios indicam? Vou clicar aqui, hein? Vai aparecer a resposta ali. Pouco, bastante, muito. São circunstâncias de intensidade. Intensidade, ok? Muito bem, tá? Então, não há dúvida, né, gente? Pouco, bastante e muito, né? São advérbios de intensidade, ok? Partir para outra, tá? Não deixa de fazer, de anotar. Se não der tempo de escrever toda a oração, pega só as palavras, né? Só os advérbios destacados, tá legal? Então, vamos lá. Número 2. Olha só, aqui você vai substituir a locução adverbial destacada, essas aí que estão em negrito, né? Por um advérbio equivalente, ou seja, que tem o mesmo sentido. Só que esse advérbio precisa terminar com o sufixo mente, aqui, ó, tá? Com o sufixo mente, indicando então a circunstância
né? Na verdade eu botei nos parênteses, mas nem precisa colocar, nem precisa se preocupar com isso não, porque você vai ver que dá pra gente fazer, tá? Então olha só, na primeira oração, todos os dias eu e meus amigos trocamos mensagens pela internet. Então você sabe que você vai substituir essa expressão todos os dias, ou seja, qual é a circunstância que eu poderia substituir? Que termina com o sufixo mente. Todos os dias, então é diária. Isso aí, diariamente. Viu? Vamos para a letra B. A mãe saiu com cuidado do quarto para não acordar o bebê. Então você sabe que vai substituir essa expressão aqui, ó, com cuidado, utilizando o sufixo mente. Qual é a palavra então que você vai encontrar? Cuidadosamente. Muito bem, isso aí. E na letra C? Com certeza. Aqui você tem duas, ó. Com certeza está em negrito. Manuel testemunhará a favor, também está em negrito, de seu irmão. Como é que vai ficar então? Sempre usando aí o sufixo mente, ok? Então vamos lá. Com certeza eu posso usar a palavra certamente, né? Certamente, Manuel testemunhará a favor, pode ser como favoravelmente, ok? Muito bem, então vamos às respostas. Lá, ó, diariamente, acertamos, né? Cuidadosamente, certamente, favoravelmente. Viu só, gente? É difícil? Não, né? Tranquilinho, né? Advérbio é circunstância, não tem erro, não tem dúvida, né? Muito bom. Vamos lá, vamos seguindo aí que ainda tem alguns exercícios para a gente continuar. Aqui você vai marcar, assinalar a alternativa que não contém, repara só no enunciado, tá? Não contém uma locução adverbial. Ou seja, então em todas elas tem uma locução adverbial, menos numa oração. Uma oração aqui não tem a locução adverbial, tá? E aí você vai marcar. Lembra que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 orações, tá? E você vai procurar a oração que não contém locução adverbial. Se não tem locução é porque vai apresentar apenas uma palavra ou um único advérbio, tá? Então vamos lá. Com certeza nós seremos convidados para a festa de formatura dos nossos alunos. Então aqui nós temos o com certeza, que é uma locução adverbial, beleza? Então essa você já deixa de lado. Vamos para B. Eles estavam conversando quando de repente começaram a discutir. Então olha só, de repente aqui é uma locução. Então essa você também já elimina, tá? Vamos para a letra C. Por meio de um comunicado, o ministro pediu demissão do cargo. Nós temos aqui, ó, por meio, né? Que a gente poderia substituir ou trocar mediante, tá? Então você também já exclui essa aqui. A letra D. Faremos uma viagem pela América do Sul em breve. Então, ó, em breve, né? Indicando aí o tempo. Então, você já elimina essa também. Vamos ver a letra E. O casal de namorados conversou demoradamente no banco da praça. Então, a oração aqui, que não contém a locução adverbial, é a letra E. Por quê, gente? Demoradamente é uma única palavra, entendeu? Ele tá indicando aqui, ó, o modo, né? Conversou demoradamente. Então, uma única palavra expressou a circunstância. Não tem aqui locução adverbial, mas tem apenas um advérbio, tá? Então, a setinha aí, marcando e confirmando pra gente a letra E, ok? Muito bem. Então, nesse tipo de exercício, que tem aí as opções, não faça correndo, né? É importante você ler, é importante você trabalhar a questão de vai eliminando uma de cada vez, tá legal? Então vamos lá. Aqui eu trouxe essa tirinha,
da Mônica aí, né? E aí tem duas questões para a gente poder responder. Na janela, vendo, né, através da janela, a Mônica diz assim, ó, hoje não preciso regar minha florzinha, né? Porque tá chovendo, né? E aí aparece na outra tirinha lá o anjo, né? Figura aí a imagem. Então tá, vamos ver aqui o que ele quer. Quer que você escreva 2 advérbios que apareçam na tirinha e classifique-os de acordo com o seu valor semântico, ok? Então você vai retirar 2 advérbios e vai dizer se é de tempo, se é de modo, de lugar, enfim, tá? E depois você vai reescrever a fala da Mônica acrescentando um advérbio de intensidade, ok? Então faz aí, vou te dar um tempinho aí para você fazer. Primeiro você escreve os 2 advérbios que aparecem na tirinha. E aí você classifica. Volta lá. Hoje não preciso regar minha florzinha. Então nós temos aí hoje, né, advérbio de tempo e o não, advérbio de negação. Ok? Foi fácil identificar, né? Tranquilo. Agora e a letra B? Que pede para reescrever a fala da Mônica acrescentando um advérbio de intensidade. Bom, eu coloquei uma sugestão aqui, ó. Hoje não preciso regar muito minha florzinha. Ele quer advérbio de intensidade, né? Então, hoje não preciso regar muito minha florzinha, tá? Lembrando que o advérbio sempre próximo aí do verbo, né? Regar muito, ok? Muito bem. Temos aqui agora um correlacione, tá? Entre advérbios e locuções adverbiais. Você vai ler a oração e vai marcar se é tempo, se tem circunstância de modo, de lugar. Então, o que você faz? Coloca as letrinhas aí no caderno, ó. A para tempo, B para modo, C para lugar, D para intensidade, E para negação, F para afirmação, G para dúvida, tá? E eu vou ler as orações, você tenta escrever aí para você, eu vou apresentar logo em seguida a resposta, tá? Então, olha aí. O garoto atendeu o cliente educadamente. Então, como ele atendeu o cliente? É modo, né? Então, você já vai marcando aí, B, entendeu? Ontem o meu primo viajou. Ontem, ou seja, tempo, né? Olha aí, viu? Meu cachorro estava no meio da rua. Então, tem aqui uma locução, né? Porque onde ele estava? No meio da rua é o lugar, tá? Certamente você será recompensado. Então, olha só, certamente, afirmação, ok? Talvez não haja aula amanhã. Dúvida, né? Não sabemos. Então, olha só, talvez, dúvida, tá? Não dê importância aos que os outros dizem. Não, né? Negação, ok? Então, vamos ver aqui como é que ficou. Olha lá. B, A, C, F, G, E, D, ok? Não deixa de fazer, tá, gente? Se for necessário, pausa o vídeo aí, escreve, copia, tenta você responder. Tá legal? Muito bem. E o final aqui é para você reescrever a oração abaixo, acrescentando um advérbio, né? Eu dei uma sugestão, mas espero que você crie a sua, tá? Então tem a frase, eu gosto de sorvete. Um advérbio de negação seria como? Não gosto de sorvete, tá? Se você quiser criar outra, aí você tenta, tá? Um advérbio de afirmação, sem dúvida, gosto de sorvete, né? Ou certamente gosto de sorvete, tá? E um advérbio de intensidade, gosto muito de sorvete, né? Gosto bastante de sorvete, tá bom, gente? Bom, deixa eu voltar aqui para me despedir de você, né? Porque estamos então finalizando essa aula de hoje, que eu acho que foi bem legal, né? Bem tranquila, tá? A gente relembrando aí os advérbios e as locuções adverbiais, ok? Então é isso. Façam as atividades, tá? Escrevam, copiem, realmente façam, realizem a prática, né? E é assim que a gente vai adquirindo aí conhecimento, né? Tá, gente? E a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Beijinho, tchau!